Olá, amigos e irmãos. Hoje estamos juntos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que nos faz entender muitas coisas. E antes de iniciarmos o aprofundamento do nosso estudo de hoje, vamos elevar nosso pensamento em prece a Deus. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, estudando o Evangelho, esse Evangelho tão maravilhoso que nos acolhe e nos acalenta. Que possamos absorver todo o conhecimento aqui deixado e não só recolher, mas colocarmos em prática tudo que aos poucos nós vamos aprender. Fica conosco, que assim seja. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje, a parte do Evangelho de hoje, trata de os bons espíritas. No capítulo 17, da parte Sede Perfeitos, do item 4. Para aqueles que já estão acompanhando os estudos todas as quintas de manhã, vocês vão poder observar que no anterior, no estudo do item anterior, que foi o item 3, que fala sobre o tema é o homem de bem, nós vemos que quem não viu ainda, né, que depois que encerrar esse estudo possa também, assim que puder, dar uma olhadinha no estudo anterior, pois nós vamos observar que é como se o estudo 4, o item 4, fosse uma continuação. Na verdade, é uma continuação, mas eu digo que é muito interessante tudo que foi colocado no item 3 para que nós possamos entender ainda melhor e ampliar esse sentido sobre o tema, sobre o que vai ser estudado aqui. E o item 3, ele fala sobre o homem de bem. Ele fala sobre o homem de bem. E o espírita, né, tem que seguir por esse caminho também. Tem que seguir não, né? Deve seguir. Nós vamos entendendo aos poucos, conforme nós formos estudando o item 4, essa ligação, né? Com o porquê que é tão importante. São importantes todas as colocações feitas no item 4. Porque o item 4 que nós vamos estudar agora é um complemento do raciocínio anterior, sendo que assim, ele vai ampliando realmente as nossas percepções sobre tudo, nossas percepções sobre o que é ser espírita. E ele traz aqui os bons espíritas. O que é ser um bom espírita? O que é ser um bom espírita para todos nós? Será que já refletimos sobre isso? Será que ser um bom espírita é aquele que frequenta todas as reuniões? Aquele que participa de todas as tarefas dentro da casa espírita? Então, são esses os questionamentos que esse item 4 vem trazendo para nós também. E aí, nós vamos estudar juntos e refletir sobre tudo que vem sendo colocado aqui por Kardec de forma tão clara, assim como todo o Espiritismo. E dando início ao nosso estudo sobre o item 4, seguimos lendo assim o Evangelho. O bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem,
não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, ao vulgo. Ou seja, a doutrina ela não tem duas vias. Na verdade, a doutrina não existem duas vias. Não temos como nós separarmos o homem, o que é ser um homem de bem, do que é ser um bom espírita. Não existe. A doutrina ela veio para esclarecer. Só que esse esclarecimento ele é só para reforçar a importância que nós temos em ter que buscarmos ser essa modificação moral, essa renovação do ser. Então, o bom espírita, e aqui ele já deixa claro, né, logo nesse primeiro parágrafo, que para ser um bom espírita é necessário ser um bom cristão. E um bom cristão é um homem de bem. E aí, no item 3, eles colocam vários exemplos, várias colocações de como se porta um homem de bem. De qual o caminho, é como se fosse um caminho, né? O que nós temos que fazer para buscarmos sermos um homem de bem? Buscarmos essa renovação. E aí, quando nós lemos esse parágrafo, é muito interessante, porque ele traz reflexões importantíssimas para nós, de que não basta nós somente estarmos num templo, num centro, numa casa, onde o que quer que seja, estudando o Evangelho. A importância, e principalmente nesse momento, a importância e a pressa com que nós devemos buscar essa melhoria do ser, essa mudança, essa renovação moral. E esse é o objetivo que foi nos dado a terceira revelação, que é o Espiritismo, e esse é o objetivo dele, esclarecer e tirar todas as vendas, qualquer dúvida, porque o Espiritismo ele é muito claro em tudo que ele traz. Ele não tem, como foi colocado aqui, ele não tem alegorias nem figuras, então não tem como nós justificarmos ainda algumas atitudes, embora nós tenhamos que entender que cada ser tem o seu processo, tem o seu momento. Mas que a doutrina ela é tão maravilhosa, ela é tão clara, que você consegue ler e compreender tudo aquilo que tem sido trazido pelos espíritos. E nós vemos que ele vai falando, vai colocando sobre exemplos dentro das colocações, né, que muitos, né, dos espíritas, quando nós falamos sobre a questão de estar dentro da casa, não é que não tem importância, tem muita importância, porque o fato de nós estarmos dentro da casa espírita, nós muitas vezes confundimos essa visão do templo espírita, da casa espírita, da necessidade. Eu não preciso estar na casa espírita, eu não preciso estar estudando para ser bom. Realmente, nós não precisamos estar dentro de uma casa espírita, dentro do templo espírita, para sermos bons, homens de bem, bons cristãos. Mas é muito importante ter esse contato com a doutrina, esse estudo contínuo, para que nós possamos o tempo todo reforçar dentro de nós pontos muito importantes que nós temos que lembrar, que nós temos que recordar. É como se fosse um auxílio ao nosso mentor espiritual, como se fosse um auxílio a todos nós, para que o tempo todo eu possa recordar não só
de tudo que eu tenho que modificar em mim, de recordar dos nossos compromissos, mas também fazer essa renovação da fé em Deus, fé no porvir. O Espiritismo traz também esse acalento. Mas aqui ele está tratando muito dessa questão de como que nós nos vemos como sendo espíritas, né? Essa questão de o bom espírito. Eu me acho bom espírita porque eu estou dentro da doutrina. Não. Nós temos que buscar sermos melhores, pessoas melhores, espíritos melhores, a nossa evolução e a nossa renovação para que, de fato, nós sejamos os bons espíritas, porque o bom espírita não é aquele que frequenta, não é aquele que participa de tudo, é aquele que busca dentro da doutrina o que é necessário para a sua modificação. E aí ele comenta, né, ele faz uma menção aqui, né, sobre a questão de que muito se atém às manifestações, porém, assim, porém não tem a percepção da imensidão do aprendizado, da oportunidade que nós temos. Então, muita gente, às vezes, fica focado nos efeitos, nas coisas que acontecem dentro, aquela questão do ser muito curioso, né? O homem ser muito curioso. Isso é bom porque se não houvesse essa curiosidade, nós hoje talvez não estivéssemos aqui. Mas o importante da doutrina não são as manifestações, e sim o efeito do que essas manifestações trouxeram. Então, hoje nós temos a doutrina dos espíritos, que foi trazida pelos espíritos, e nós temos um esclarecimento muito vasto de várias coisas, vários ensinamentos de que Jesus quis nos trazer, mas que pela nossa limitação moral, intelectual de uma época e de outras épocas, nós não compreendemos. E o Espiritismo ele veio para tirar essa venda. Então, que o nosso foco não sejam nas manifestações que ocorrem, na curiosidade. Nós vemos que, às vezes, até mesmo na procura da casa espírita, muitas pessoas, isso não é uma crítica, mas é um esclarecimento, né? Muitas pessoas que buscam, mas essa casa espírita ela é de mesa branca, né? Ela tem a reunião mediúnica aberta, né? São pontos como esse. E esse não é o principal da doutrina. Não é o principal. Esse é o meio pelo qual nós tivemos contato com a doutrina. O principal da doutrina é o que ela tem a nos oferecer. E a doutrina ela é clara. Nós que buscamos muitas das vezes artifícios e pontos que nos tiram do foco do que ela veio nos trazer. E isso é muito importante, que a gente não perca o foco do objetivo principal da doutrina. Vamos seguindo para o próximo parágrafo. Será, então, necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade ou do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, o entendimento da doutrina, ela está... Até no outro parágrafo, ele fala que a doutrina ela vai direto à inteligência, porque a doutrina não é ela é raciocinada, é uma fé raciocinada. O entendimento, a compreensão dos ensinamentos, ele é raciocinado. Você não é simplesmente imposto, é assim e acabou. A doutrina, ela traz a reflexão do que seja correto
e nós vamos discernindo o que para nós naquele momento seria ou não, sendo que a doutrina é uma só. Ela é aquilo ali e acabou. Como eu falei, nós que muitas vezes tentamos deturpar a nosso benefício a doutrina. E como ela vai de encontro logo a questão da inteligência, essa questão de compreender ou não está ligada ao grau de, digamos assim, de inteligência ou de ser culto ou não, no caso aqui ele está se referindo a isso. Não está ligado a isso. Não está ligado a essa questão. Tanto que existem homens extremamente inteligentes e que mesmo assim não compreendem a doutrina, não compreendem a lógica da doutrina e o que ela fala. Então, essa percepção da doutrina, dos ensinamentos, do que ela está ligada à maturidade moral do espírito. E aí nós vamos ver o porquê que pessoas, tanto jovens quanto pessoas mais humildes de conhecimento intelectual, digamos assim, aqui, né, da parte da matéria, compreendem a doutrina. E nós não podemos dizer que são pessoas que, mas isso daí entendeu porque não raciocina aquilo ali. Não. A pessoa raciocina, ela compreende porque ela compreende com o espírito. Ela tem um entendimento da doutrina pelo espírito. A maturidade daquele espírito ela é tão avançada que ele entende claramente tudo aquilo que a doutrina traz. E não existe uma... Não é nem dúvida a questão, não existe uma alegoria de tipo, não, questionamentos sobre o que ela fala. Porque fica muito claro. E muitas vezes, quando nós temos dificuldade em compreender certos assuntos, nós criamos muitos questionamentos, sejam eles alguns para esclarecer realmente e dissolver as dúvidas, sejam eles para poder criar obstáculos para nos impedir realmente de compreender aquilo ali, de abrir a nossa mente para receber esse conhecimento. Então, o espírito, nós sabemos que o espírito é um ser, nós reencarnamos em diversos momentos, em diversas épocas, em diversos corpos, e durante todo esse trajeto que nós estivemos de reencarne, nós absorvemos conhecimentos. E o fato de chegar hoje, compreender melhor certas coisas, o espírito compreender melhor, está relacionado a isso, às vivências anteriores. Então, existirão coisas que nós teremos mais facilidade e outras que teremos mais dificuldade em compreender. Mas a importância é de não desistir e continuar a nossa caminhada, e tentar sempre buscar absorver o que a doutrina tem de melhor, que é esse conhecimento tão claro, tão amplo sobre tudo. Porque o objetivo da doutrina aqui é nos esclarecer. Eu brinco até que muitos dos espíritos, eu falo por mim, mas quem quiser também pode entender assim, né, para si, que a doutrina chegou a mim porque talvez essa caminhada, né, tanta indo por outros caminhos. Então, Deus falou assim, no nosso planejamento espiritual antes de encarnar, vamos fazer com que ela encontre a doutrina espírita para que ela possa ter um esclarecimento tão amplo que não tenha desculpa de adiar a sua evolução moral, essa sua modificação. Então, eu sou muito grata pelo conhecimento da doutrina e por tudo que ela tem feito na minha vida, pois esse esclarecimento, a partir do momento que você tira essa venda dos olhos, nós não temos mais desculpa. Então, nós temos que, de alguma forma ou outra, seguir ou assumir as consequências dos nossos atos. Seguimos. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos,
não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Nenhuma palavra não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Então, aqui ele comenta sobre essa névoa que muitas vezes fica em nossa visão, na nossa percepção do que devemos fazer, do que devemos seguir, das escolhas que nós devemos fazer. E que às vezes, nem o fato de nós termos o conhecimento da doutrina nos livra das más escolhas. Que a visão que muitas vezes a pessoa tem da doutrina é simplesmente como algo, uma alegoria, algo tão fraco que não consegue tocá-lo ao ponto dele buscar essa mudança, buscar se renovar. Então, a pessoa, ou o ser, né, ou nós, muitas vezes estamos tendo um contato com a doutrina, mas que ainda temos muita dificuldade em perceber a imensidão e o enriquecimento assim, tão vasto que a doutrina tem nos oferecido como porta para a mudança, né, como caminho para a mudança. E aí nós continuamos nos apegando a certos pontos dentro da doutrina, dentro do espiritismo, mas não nos atentamos ao principal, que é a mudança. E aí essa névoa que ele comenta aqui, a névoa que os envolve, tira-lhes a visão do infinito. Então a pessoa muitas vezes não quer entender, não quer enxergar a importância da modificação, a importância do conteúdo que ela está tendo ali, porque é muito interessante que esse despertar no ser, ele é individual, ele é algo individual. Você pode estar estudando em grupo, você pode estar em conjunto, mas o despertar para essa mudança, o despertar para entender a importância de tudo que a doutrina tem trazido é individual. Então, não adianta, muitas vezes, a pessoa tentar modificar o outro, tentar fazer que o outro compreenda o seu ponto de vista, se ainda não chegou para aquela pessoa, para aquele espírito, o seu momento de amadurecimento moral. E aí, esse momento de amadurecimento vai depender muito da vontade do ser também de querer mudar. Porque quando o espírito decide, né, por essa modificação, por essa renovação, essa venda se dissolve. Quando essa venda se dissolve, ele entende o que realmente é importante e o que não é. Ele entende as escolhas que ele tem que fazer, as melhores escolhas que ele tem que fazer. E aí é tão interessante porque quando nós falamos muito sobre sofrimento, sobre dor, e Jesus ele trouxe todo o caminho, todos os esclarecimentos para que nós entendamos como não sofrer, como não ter dor. Mas para muitos de nós ainda seguir esse caminho é como sentir dor, porque na verdade nós confundimos esses sentimentos. Como nós somos seres ainda muito cheios de vaidade, orgulho, nós temos muita ainda dificuldade em aceitar essa necessidade de sentimentos bons e buscar ser melhor. Assim, por exemplo, como o perdão. Uma pessoa que é muito vaidosa e orgulhosa, aceitar o perdão é muito difícil. Mas o perdão é a libertação. Jesus fala disso. Jesus traz isso. Perdão é amor. Então, quando você perdoa, você ama. E quando você perdoa, você também se liberta. E essa estar liberto de sentimentos como vaidade, egoísmo, entre muitos outros,
é encontrar o caminho da felicidade. E é isso que o Espiritismo traz, e é isso que Jesus trouxe, e o Espiritismo dissolve ainda mais todo esse conhecimento para que nós possamos entender e parar de sofrer, entender e parar de buscar nos flagelar com sentimentos que não nos fazem bem. Então, enquanto nós buscamos nos apegar a outras questões, nós iremos sofrer, nós iremos passar por momentos de dificuldade, nós iremos continuar fazendo escolhas que não irão nos ajudar. E aí ele comenta aqui que tem crença nos espíritos, né, que no caso, o espírita, ele crê nos espíritos, ele crê em tudo que acontece, né? Como ele crê nos espíritos como um simples fato. Então, assim, ele apenas crê nos espíritos, mas tudo aquilo que os espíritos trazem não lhe faz tocar o ser ao ponto dele querer se modificar. Então, mais nada ou bem pouco lhe modifica tendências instintivas. Então, assim, existem aquelas pessoas que não creem na doutrina, que acham muito estranho, e existem aquelas que creem. E mesmo essas que creem, existem aquelas que somente creem, mas não buscam, dentro de tudo aquilo que foi ensinado, se modificar. Pois esse foi o objetivo das manifestações, pois esse foi o objetivo de nós encontrarmos a doutrina espírita, para que ela pudesse ampliar nosso sentido e nós pudéssemos nos modificar. Vamos seguir. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sedice e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Então, muitos espíritas acabam achando o estudo espírita monótono, acabam achando desnecessário, porque não entendem a importância, a percepção que o estudo espírita tem para nos trazer. A chave que é o espiritismo, que é da porta, né, da nossa evolução. Então, o espiritismo ele vem nos trazer essa reflexão sobre a moral, sobre a renovação moral, sobre a nossa reforma. E o ponto principal do espiritismo não são as manifestações. Eles são o que as manifestações trazem, assim como eu falei anteriormente. Muitos acabam se atentando nessa busca de resposta. Nós sabemos que pela nossa evolução moral, até o momento, existem coisas que não nos foram esclarecidas por conta que nós não temos compreensão, nós não temos entendimento, evolução intelectual para compreender. E muitas vezes as pessoas querem respostas, querem desvendar algo que ainda está oculto, providencialmente, né? Porque se nós não temos a compreensão de certas questões, é porque ainda nós não temos essa percepção, não temos ainda essa maturidade. E aí muitos acabam focando nessa questão de fenômenos, né? De querer conhecer o mistério, de conhecer, desvendar os mistérios, mas esquece da importância de desvendar o maior mistério de todos, que é nosso ser, né? De se conhecer, de buscar o autoconhecimento para que possa caminhar e ser melhor. E aí ele coloca aqui, né, que se tornaram dignos de penetrar. Procura saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Então, assim, o conhecimento, não só estudar a doutrina, não vai nos fazer melhor, não vai fazer com que sejamos mais evoluídos. Você pode conhecer o Evangelho, todo o Pentateuco de ponta a ponta, mas isso não lhe faz um bom espírita, isso não lhe faz um ser melhor. O que nos faz um ser melhor é a nossa vontade em melhorarmos. Dando continuidade, esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam ao meio caminho, ou se afastam de seus irmãos em crença.
porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo para que lhes tornará mais fácil segundo noutra existência. Então, nós vemos que existe, né, isso em toda relação social. O ser, ele acaba buscando os seus grupos, buscando lugares em que ele se sinta acolhido e que com pessoas que tenham o mesmo raciocínio. E da mesma forma, dentro da doutrina, nós vemos aqui um exemplo que ele coloca, que dependendo do que aquele ser busca, aquele espírita busca, ele vai se colocar junto àqueles que têm os mesmos pensamentos, que buscam as mesmas coisas, para que ele não se sinta cobrado, né? De, poxa, você sabe que a doutrina ela vem esclarecer sobre isso, mas você está se apegando a isso. Então, assim, uma pessoa que busca, por exemplo, adora... Antigamente nós tínhamos muito as reuniões mediúnicas abertas, e existem lugares que ainda tem. Então, naquele ambiente, vão se afinizar, vão ter os espíritos que buscam aquilo ali mesmo, somente os fenômenos, somente compreender o que acontece, só vem buscar respostas. E talvez aquilo ali seja até um start para aquela pessoa buscar compreender a doutrina. Mas como nós falamos, a doutrina é muito mais do que os fenômenos. A doutrina é muito mais do que a questão mediúnica que ali acontece. E aí nós temos que, como espíritas, perceber isso, ter a percepção disso, a importância de buscar o estudo, a importância de buscar levar essa compreensão às outras pessoas, de que, através da doutrina, nós podemos nos modificar. E aí ele coloca aqui, que eu até destaquei, recuam ante a obrigação de se reformarem. Então, muitos acabam focando nos fenômenos, nas manifestações, em algumas ações e algumas práticas, e esquecem, né, esquecem e se recuam até nessa reforma em que o espiritismo vem nos convidar, porque ele faz o convite a essa reforma. E nós vemos que muitos de nós, com essa busca de muitas vezes continuarmos com essa névoa nos olhos, nós buscamos desculpas para continuar fazendo coisas. Então, às vezes, a pessoa opta por sair da doutrina, porque, não, então nós vamos buscando desculpas. Sai da doutrina porque, não, porque naquela casa espírita não tem isso, não tem aquilo. Não, naquela casa espírita tem espíritas que fazem isso ou aquilo. Então, a doutrina, ela está ali para quem quer estudar, para quem quer absorver o conhecimento. Então, quando nós estamos dentro de uma casa espírita, principalmente, nós lidamos com muitas pessoas, né, nós temos que ter um pensamento muito maduro para entender que as relações que contém eles são muito importantes, pois elas agregam conhecimento e essa troca tão importante para o conhecimento e percepção de tudo que a doutrina fala, pois cada um com seu amadurecimento moral do espírito, vamos tendo as trocas. Mas a evolução é individual. Então, muitas vezes, nós vamos até nos deparar com pessoas que têm posturas que nos são estranhas, mas não nos cabe a cobrança, não nos cabe o julgo, pois nós não estamos aqui para isso. Nós não nos deparamos com a doutrina com o objetivo de nos acharmos melhores que ninguém. Nós nos deparamos com a doutrina porque nós estamos tendo a oportunidade de tirar uma venda de vez dos nossos olhos e buscar o entendimento real do que Jesus nos disse. Então, que nós busquemos não ter desculpas para esse entendimento, para buscar compreender que a cada vez que nós arrumamos uma desculpa para essa mudança, que ela vai ter que acontecer,
né? Uma hora ou outra ela vai acontecer, porque essas desculpas só atrasam o nosso crescimento, só nos fazem continuar em caminhos tortuosos que nos farão infelizes. Então, assim, a compreensão real do sentido da doutrina, ela vai tornar muito mais fácil a nossa vivência no mundo e a nossa vivência também na parte espiritual, no mundo espiritual. Então, em seguimento, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Ou seja, não somos nós que nos qualificamos o espírita verdadeiro. Não existe, né? Como se fosse uma medalha. Olha, você aqui é o espírita verdadeiro, toma aqui a sua medalha. Não, isso é algo muito individual, como nós falamos. A evolução do ser é individual. Então, que nós passemos a buscar esse melhoramento. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. É muito interessante esse exemplo que ele coloca sobre a percepção da imensidão, da riqueza que o Espiritismo traz, porque ele comenta que a visão do que nós temos do que o Espiritismo traz, ela pode ser limitada ou ampla. Então, o que eu busco na casa espírita? Eu busco somente me dizer que sou frequentador assíduo, que participo de todas as atividades, quero mostrar para outras pessoas. Isso é uma limitação que ele coloca. São alguns exemplos. Isso é uma limitação. Ah, não, eu só posso participar da casa espírita se eu for participar da reunião mediúnica. Isso é uma limitação. Porque o conteúdo que a doutrina traz, o esclarecimento, ele é amplo. E é isso que nós temos que buscar ali. Buscar nos alimentar a alma, desse conhecimento tão rico que nos faz ser livres. Porque o conhecimento é isso, ele veio para nos fazer livres, ele veio para nos dar uma amplitude, um domínio das nossas faculdades, um domínio de tudo, porque quando nós nos vemos limitados, nós não temos percepção da imensidão. E o Espiritismo ele veio para isso. Então, nós podemos nos ser limitados somente àquilo ou buscarmos uma amplitude, sentir, assim como ele falou, que deu o exemplo do som, que a pessoa que está envolvida, no caso, o músico, ele, ao escutar um barulhinho, ele vê som ali, ele entende a amplitude daquilo ali, ele vê a potencialidade, né, de como a harmonia das coisas. E entre outra pessoa que pode escutar um bater na mesa e não ter diferença alguma. Então, que nós não sejamos, que nós possamos perceber as coisas, perceber a amplitude das coisas, a amplitude do espiritismo do que ele trouxe. E ele coloca aqui, para finalizar, de forma bem perfeita, né? Que reconhece o espírita, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, por tudo que você tenta modificar, pelo bem que você tenta fazer, pela renovação do ser, porque externamente muitas pessoas podem ver várias coisas, mas internamente Deus nos conhece.
E aí, Deus sabe dos nossos desafios, Deus sabe dos nossos esforços diários em tentar conter tudo aquilo que nós deveríamos repelir para tentar sermos melhores. Deus sabe, a espiritualidade maior sabe. Então, que mesmo diante das dificuldades, nós não desanimemos, nós busquemos ser melhores, busquemos ser bons espíritas, busquemos ser bons cristãos, ser pessoas, ser bons cristãos, não, ser cristão, porque o cristão, a amplitude dele é ser cristão, é ser bom, é ser um homem bom, é ser um bom espírito. Então, que nós nos mantenhamos firmes nesse propósito de mudança, de entender que a doutrina é essa ferramenta tão preciosa que nos auxilia, mas o conhecimento dela só não nos faz melhor. O que nos faz melhor é a nossa vontade de buscar vencer tudo aquilo a qual nós estamos aqui para vencer. Bom, amigos, eu espero que o estudo tenha sido esclarecedor e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, podem colocar nos comentários ou ir na nossa página fazer algum questionamento que vocês acham interessante. E agora eu vou convidar todos para que nós possamos fazer a nossa prece final. Vamos então fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai, muito obrigada por tantas reflexões que nos auxiliam nessa caminhada. Perdoa-nos, Senhor, os momentos em que deixamos a venda em nossos olhos nos impedirem de seguirmos por caminhos melhores. Pedimos também, Senhor, o amparo, o acalento, vibrações de amor e paz a todos aqueles irmãos que nesse momento passam por algum tipo de dificuldade. A todos aqueles irmãos que clamam o seu amor, que clamam entender quem é esse Deus tão maravilhoso que cuida de nós a todo momento. Obrigada, Senhor, por sua bondade, sua paciência para com todos nós. Fica conosco agora e sempre que assim seja.